Oi, vamos falar agora sobre toxoplasmose no contexto da disciplina de Imunologia Clínica, CL 5140, do Departamento de Análises Clínicas da Universidade Federal de Santa Catarina. Essa aula faz parte das aulas gravadas do módulo de doenças infecciosas durante a pandemia por SARS-CoV-2. Falaremos, então, aqui de toxoplasmose. Então, toxoplasmose é uma doença causada pelo protozoário Toxoplasma gondii. Ele é um protozoário intracelular obrigatório, capaz de infectar a maioria dos animais de sangue quente, incluindo a espécie humana. E isso é muito importante na cadeia de transmissão desse protozoário. Causa uma doença grave, com risco de morte em fetos e em pessoas imunocomprometidas. Aproximadamente 30% da população mundial está infectada com Toxoplasma gondii, com grande variação na prevalência entre os países. Existem países com muita prevalência. O Brasil tem prevalência importante em algumas regiões do sul do Brasil, como toxoplasmose ocular, que ocorre muito na região aqui norte do Rio Grande do Sul. E França é um dos países com uma maior prevalência geral de toxoplasmose, mas ela está bem espalhada ao redor do mundo, com uma prevalência importante em praticamente todos os países. E pessoas imunocompetentes, ela é uma infecção que normalmente é assintomática. A reativação da infecção latente, ela pode causar encefalite em pessoas imunocomprometidas, seja porque estão infectados por HIV/AIDS, ou porque elas usam imunossupressores, sejam pessoas transplantadas, sejam pessoas que usam imunobiológicos, às vezes causados por alguma doença autoimune. A toxoplasmose ocular é a principal causa de uveíte em indivíduos imunocompetentes, e ela pode ocorrer imediatamente ou logo após a infecção aguda ou durante a reativação. O protozoário, ele existe em 3 formas. Uma delas é o oocisto, que libera os esporozoítos, e eles são produzidos exclusivamente no intestino dos felídeos e são liberados nas fezes do animal. E eles são liberados normalmente pelos felídeos muito jovenzinhos, pelos gatinhos muito bebezinhos. O cisto tecidual, que contém e pode liberar os bradizoítos, e o taxoíto, que são as formas de reprodução rápida encontradas nos tecidos durante a infecção aguda ou na reativação. Então, aqui eu vou trazer duas representações dos ciclos do toxoplasma. Essa é uma representação um pouco mais velha, ou bastante mais velha, de 1998, de uma revisão da revista muito boa, Clinical Microbiology Reviews, da SM, e que continua valendo, embora ela seja uma referência já de 1998. Então, eles colocam nessa revisão o gato como hospedeiro definitivo, e ele depois a gente vê uma expansão um pouco melhor nas outras figuras, e esse gato, especialmente, como eu já falei, os gatinhos pequenininhos, eles vão liberar nas fezes os oocistos não esporulados, e esses oocistos, então, no meio ambiente, eles vão se converter em oocistos esporulados. Esses oocistos esporulados, eles vão infectar a água, a alimentação ou o solo, e aí esses hospedeiros intermediários, que são os animais de sangue quente aqui, eles vão ingerir esse material que está no solo. Na ingestão, eles não vão fazer toxoplasmose, mas eles vão ter cistos teciduais, ou seja, o toxoplasma vai se abrigar ou vai crescer no músculo, e no músculo ele vai ficar numa forma de cisto.
Esse cisto no músculo não é infectante para o animal, mas ao ingerir esse animal, seja um gato ingerindo um rato, por exemplo, que tem o cisto no músculo, ele mantém o ciclo de infecção dele, ou essa infecção atinge humanos quando ingerem uma carne não muito bem cozida ou crua, e se esta humana que ingeriu esses cistos teciduais, ela estiver grávida e nunca tiver contraído anteriormente toxoplasmose, ela vai passar os taxoítas pela placenta e eles vão infectar o bebê. A gente vai ver essa figura que expande um pouco mais e mostra a importância assim, de uma cadeia de animais que são hospedeiros definitivos, hospedeiros transitórios e pessoas que ficam, então, gravemente doentes. Aqui a gente tem o gato, mas também a gente tem os leões, e a gente tem as onças, a gente tem os outros felídeos. Então, o gato ele vai liberar o cisto nas fezes e ela pode ficar numa terra onde são plantados vegetais, ele pode contaminar a água, ele pode contaminar o solo onde crescem vegetais que vão ser consumidos por herbívoros. Esses gatos no meio ambiente, ou esses felídeos, eles vão se alimentar desses animais que vão ter os cistos musculares e vão manter o ciclo esse ciclo de hospedeiro permanente, mas ao mesmo tempo os humanos vão entrar em vários momentos dessa cadeia, seja por contato com as fezes que contaminaram vegetais, esses vegetais não bem lavados vão realmente fazer a infecção de humanos, o contato com a água contaminada mesmo, ou contato com a carne de qualquer um desses animais que vão fazer abrigar, que são de passagem, né, e que vão ter os cistos no músculo, eles vão contaminar justamente pela ingestão das carnes mal passadas ou cruas, e vão fazer infecção, e essa infecção vai, de fato, como a gente já viu nos slides anteriores, poder ser uma infecção totalmente assintomática, ou elas podem ser infecções sintomáticas importantes, se a pessoa for uma gestante e não tiver anticorpo, ou se a pessoa for uma pessoa imunossuprimida, que aí também pode ter questões importantes. Toxoplasmose não tem vacina, então não existe vacina. Portanto, a melhor recomendação que se tem para as mulheres que vão engravidar ou que querem engravidar é fazer a sorologia antes de engravidar, para ter noção se tem ou não tem anticorpo para Toxoplasma gondii, porque se tiver anticorpo, não tem nenhum problema depois durante a gravidez, mas se não tiver, vai ter que monitorar com muito cuidado e cuidar da sua alimentação. Bom, como que os humanos se infectam? Então, a gente vai recapitular um pouco do que eu já falei. Ingestão de cistos teciduais, de carnes infectadas, ingestão de solo, de água ou comida contaminada por oocistos, esporulados provenientes do ambiente, diretamente das fezes dos felinos, isso é extremamente raro. Transplante de órgãos sólidos, então o Toxoplasma gondii pode ser encontrado em qualquer órgão, então no ser humano ele vai fazer doença quando ele está em alguns órgãos específicos, mas se ele tiver no músculo, ele não faz doença para o portador, mas o transplante pode gerar toxoplasmose, sim, quem recebe, especialmente porque a pessoa que recebe é imunocomprometida. Então, a presença de cistos num órgão sólido
pode resultar em infecção para o receptor. Na verdade, eu não tenho estatística disso, eu não sei o quanto isso de fato é relevante. Depende muito de qual a prevalência de toxoplasma na população. Quando a gente está falando já em toxoplasmose, então, ou seja, a pessoa já se infectou, a gente tem que pensar como que faz a doença. A fase aguda, ela vai ocorrer na presença de taxoítas, que são as formas de reprodução ativa do Toxoplasma gondii. Os taxoítas, eles podem proliferar em todas as células nucleadas por meio de penetração ativa ou formação de vacúolos parasitários. Após a replicação, as células são destruídas e os taxoítos são liberados para a corrente sanguínea e eles podem invadir o sistema nervoso central, os olhos, a musculatura esquelética, a musculatura cardíaca, a placenta e outros órgãos. A resposta imune, ela é mediada por células, a gente faz anticorpos sim, mas ela é mediada também por células. E a resposta imune induz os taxoítas a se converter em bradizoíta e formar cistos nos tecidos. E depois dessa fase aguda, vem uma fase de latência, que é quando os cistos ficam viáveis e são capazes de resistir por toda a vida do indivíduo, albergado no músculo. Não há medicamento ativo contra os cistos. A toxoplasmose em pessoas imunocompetentes, ela vai ser assintomática em cerca de 80% dos casos, então a pessoa vai ser infectada e não vai ter nem noção que já teve, por isso fazer o teste é importante. Nos outros 20%, ela vai cursar com febre, com linfadenopatia cervical, aqui a gente tem um quadro de linfadenopatia cervical. Ela vai cursar com mialgia, a gente viu que os cistos vão se albergar no músculo, portanto, pode ter ali um começo de alguma resposta imune, sim, causando mialgia, astenia e, mais raramente, uma corioretinite com perda de visão. E muitas vezes a pessoa que só manifesta o sintoma de corioretinite, ela só faz o diagnóstico quando ela acaba sentindo que está diminuindo a acuidade visual e ela acaba indo a um oftalmologista que diz, olha, aqui tem uma lesão que pode parecer pode ser consequência de toxoplasmose e muitas vezes o pedido de exame vem do oftalmologista e muitas vezes revela, então, uma corioretinite causada por toxoplasma gondii. Esses cistos que a gente viu que ficam no tecido, elas podem ficar, então, ali naquele humor vítreo onde fica a retina e ficar ali esporulado e algumas situações de diminuição da imunidade, mesmo que a pessoa seja imunocompetente, eles desesporulam e volta a fazer inflamação. A corioretinite ou a retinocoroidite, ela é um processo inflamatório que envolve o trato uveal do olho, e a úvea, por sua vez, é constituída por 3 estruturas, a íris, o corpo ciliar e a coroide, e muitas vezes, então, na coroide que ocorre a inflamação, visto que a pessoa cursa com uma corioretinite. Nos imunocomprometidos, o quadro, então, de toxoplasmose costuma ser mais grave, é muito comum que pessoas vivendo com HIV, elas façam profilaxia para toxoplasmose muito constantemente. Então, ela é quase sempre uma ameaça à vida, porque muitas vezes as pessoas vivendo com HIV, elas acabam tendo neurotoxoplasmose, essa massa de toxoplasma cresce muito quando desinsista, e
e ela pode comprometer centros importantes. O tratamento faz com que ela retroceda, mas a pessoa pode perder durante o momento da neurotoxoplasmose, pode perder fala, pode perder movimento, pode perder algumas funções importantes do sistema nervoso central. Quando que é mais importante essa infecção, essa toxoplasmose ou essa neurotoxoplasmose? Quando há uma severa perda da resposta imune celular, e aí um CD4 menor que 100, então a pessoa é gravemente imunocomprometido. Existe um risco de reativação elevada, principalmente por ruptura de cistos teciduais, e pode ocorrer toxoplasmose disseminada, inclusive. A encefalite toxoplásmica é a manifestação mais predominante, ela vai cursar com sintomas variados, como dor de cabeça, letargia, perda de memória, demência, perda de outras funções e febre. A toxoplasmose pulmonar, ela é mais rara e ela é encontrada com alguma frequência em pessoas transplantadas. A toxoplasmose congênita é realmente uma grande preocupação, porque ela é o resultado da infecção primária na mãe, então por isso eu reforço que nós, como profissionais de saúde, temos sempre que conversar com as gestantes para saber se elas estão fazendo pré-natal, e no pré-natal solicitar toxoplasmose é um dos exames, e ele é muito importante, especialmente se a mulher não tem anticorpos. Se a mulher tem anticorpos, dá tranquilidade, mas se ela não tem, tem que ficar seguindo muito de perto. E a severidade da infecção no feto, ela é maior no começo da gestação, naturalmente, porque aí a gente tem um feto em formação, e cerca de 80% dos neonatos que nascem com toxoplasmose congênita, eles são assintomáticos se a infecção materna ocorrer no terceiro trimestre da gestação. Então, quanto mais tarde ocorrer a toxoplasmose na gestação, melhor para o feto, naturalmente. Quanto mais cedo, maior a severidade dessa infecção. A infecção transplacentária no primeiro trimestre, ela vai resultar em severas anormalidades no cérebro e no tecido ocular, provocadas pela necrose dos tecidos em decorrência da inflamação. As crianças vão cursar com retardo mental, microcefalia e hidrocefalia, microoftalmia também, catarata, aumento da pressão intraocular, estrabismo, entre outros sintomas. E o diagnóstico ele vai ser feito no laboratório por sorologia. E os testes sorológicos, eles são os mais utilizados para diagnosticar tanto a infecção quanto a reinfecção. A reinfecção, a gente diria que é uma reagudização, ou seja, é aumento da quantidade de anticorpos que a pessoa já tem. E aqui eu fiz uma escala de cor que vai de um azul mais claro até um azul mais escuro, sendo que quanto mais claro, menos a reação tá vigente hoje. Então, a reação de Seib-Feldman, eu coloquei aqui porque ela é a reação precursora do diagnóstico sorológico para a toxoplasmose, mas essa reação, ela trabalha com toxoplasmas vivos, e, portanto, ela é uma reação difícil de fazer em laboratório, porque ela tem bastante risco trabalhar com esse protozoário vivo, né? Tudo bem que pode-se usar fluxo laminar, todos os cuidados de boas práticas, mas nessa reação, basicamente, os toxoplasmas vivos, eles são expostos ao soro do paciente. Se esse soro tiver anticorpo, ele vai se ligar, opsonizando o toxoplasma. Em seguida, se adiciona complemento, o complemento vê aquele complexo antígeno-anticorpo, ele vai agir sobre a porção FC daquele anticorpo que está
liberado, a porção FC está exposta, né, com o toxoplasma opsonizado, e vai fazer, então, a via clássica do complemento, que no final do desenrolar da via clássica do complemento, ela ataca a membrana do toxoplasma e depois se adiciona um corante. Então, essa reação de Seebeck-Feldman é também chamada de reação do corante, e os toxoplasmas ficam azul quando o soro do indivíduo tem anticorpo, mostrando que atacou a membrana ali do toxoplasma e o corante pode entrar. Quando o toxoplasma não fica colorido, ou seja, não fica azul, significa que aquela amostra não tem anticorpo. Mas a reação de Seebeck-Feldman, pelas características que ela é uma reação que não tem uma sensibilidade tão boa. Posteriormente, ela foi substituída pela microhemaglutinação e pela imunofluorescência indireta. Se usava as duas no laboratório meio que associadas. A microhemaglutinação é uma reação muito boa de ser feita, muito fácil, ela faz uma triagem ótima, mas ela não é boa para determinar a presença de IgM. A imunofluorescência indireta, ela consegue determinar a presença de IgM um pouco melhor, mas ela é extremamente manual, individualizada, você tem que fazer todas as diluições, precisa de um microscópio de imunofluorescência, e ela não se aplica muito a laboratórios de grande rotina. Então, essas duas reações, elas foram suplantadas pelos métodos imunoenzimáticos, que foram os primeiros que entraram no laboratório para rotinas maiores, mas hoje, realmente, a maioria dos laboratórios que faz sorologia vai usar o método de quimiluminescência, IgG, para pesquisar anticorpo antitoxoplasma Gondy IgG e antitoxoplasma Gondy IgM. A IgM hoje, o anticorpo IgM, ele é um anticorpo que acaba sendo detectado por um período muito grande, por um excesso de sensibilidade, agora é exatamente o oposto das outras reações. A quimiluminescência tem sensibilidade demais, detecta IgM por um longo tempo, então, sempre que se detecta IgM na reação de quimiluminescência, é necessário fazer, se for uma gestante, naturalmente, é necessário fazer o teste de avidez de IgG. Esse teste de avidez eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Então, eu não estou confundindo aqui. A gente vai fazer teste de avidez de IgG para saber se essa IgM é referente a uma infecção aguda ou não, tá? A detecção do parasita, ela pode ser feita por testes moleculares, e os testes moleculares, eles também são úteis para fazer a genotipagem do Toxoplasma gondii. E a genotipagem, então, ela está ganhando importância porque alguns genótipos, eles parecem estar muito mais relacionados com infecções mais severas. Aqui a gente tem uma curva desse artigo, esse artigo também está no Journal Clinical Microbiology Reviews, da SM, ela é uma excelente revisão, ela é uma revisão de 2012, mas ela está valendo, feito por esse grupo suíço, que realmente é muito bom. E aqui eles mostram essa revisão, então, ela não traz a quimiluminescência, ela vai trazer ELISA como teste mais de ponta naquele período de 2012, mas ela vai mostrar que no eixo do Y, os títulos de anticorpos, eles não determinam títulos absolutos, são a ideia de quanto mais alto, mais anticorpo tem, e aqui o período em meses. E eles mostram que após a infecção existe um período de latência, um período aqui pequeno, de mais ou menos uma semana, provavelmente,
Depois, aqui começam a aparecer, só que imediatamente não conseguem muito. Inicialmente não se detecta, tem uma linha que não está colocada aqui, mas é sensibilidade do teste, capacidade de detecção. Os primeiros anticorpos a aparecer são os IgA, que logo eles vão desaparecer, e depois vem os anticorpos IgM, que eles vão fazer um platô aqui, mais ou menos no primeiro mês pós-infecção. E depois a gente vê que se a reação for feita por o corante de Sabin-Feldman, vai ter um platô aqui em torno do segundo mês, mas a gente vê que o título de anticorpos não sobe muito, mostrando que os testes enzimáticos e depois as suas variações, eles são testes que vão realmente fazer um platô muito mais alto, ter uma capacidade de detecção muito melhor, em torno do segundo e o terceiro mês, na ausência de tratamento. E o IgM, como eu já falei, ele pode ser detectado até anos após a infecção primária, sendo que depois que aconteceu isso com esse tipo de anticorpo, a detecção de IgM para toxoplasmose e para outras infecções, ele passou a ter uma importância secundária, porque nem sempre a presença de IgM vai significar infecção primária. Então, precisa muito ter atenção a respeito disso. E aqui, esse grupo, então, dessa revisão, eles propõem 3 possibilidades num fluxograma de triagem sorológica em gestantes. Então, qual é a primeira possibilidade? É que a gestante tenha, na triagem, já no início da gestação, IgG negativo, positivo com IgM negativo, isso já significa que a infecção foi adquirida num período distante e não tem necessidade de follow-up. Então, a gestante, se fizer a primeira sorologia já no iniciozinho da gravidez, ela vai ficar absolutamente tranquila se ela tiver esse perfil de resposta, IgG positivo, IgM negativo, não tem follow-up a ser feito. A gestante que é negativa, ou seja, ela não tem IgG, ela não tem IgM, então ela é uma pessoa não imunizada. Se ela é não imunizada, a recomendação é que se repita o teste mensalmente e além de repetir mensalmente durante a gestação, tem que repetir 2 a 3 semanas depois do nascimento do bebê, para garantir que ela não se infectou ali no período final da gestação. Na sorologia, quais são, assim, no follow-up, né, na sequência da sorologia, o que pode ser encontrado durante o período de gestação? Ela pode naturalmente permanecer com essa sorologia negativa até o final da gestação, não tem problema nenhum, ela pode cuidar da alimentação, ela pode cuidar, não pode fazer jardinagem, porque a terra também pode estar infectada, se for fazer jardinagem vai usar luva, ela não vai comer alimentos crus, ela não vai comer carne mal passada e assim por diante, mas digamos que ao longo da gestação, nesse follow-up, esse perfil dela aqui seja modificada, ou seja, ela pode ter, em certo momento, o IgG, tanto faz aqui positivo ou negativo, mais um IgM positivo. Então, se o IgM está positivo e ela vem desse perfil IgG negativo e IgM negativo, aqui é uma possível soroconversão. E se já tiver IgG aqui, é preciso determinar a avidez desse IgG. E dependendo do resultado, ela vai ter que fazer um controle com intervalo de 2 semanas. Naturalmente,
considerando a exposição, considerando história clínica, é muito possível que no desenrolar dessa sorologia, a paciente já comece a ser tratada, né? A gestante já comece a ser tratada. Uma outra possibilidade de uma soroconversão aqui, e às vezes não só soroconversão, é que na próxima sorologia seguida dessa aqui, ou em alguma desses follow-up, a paciente tenha uma IgG positiva com IgM negativo. O que isso pode dizer? Uma soroconversão atípica, não se espera que tenha uma soroconversão que a pessoa já vá direto para fazer IgG sem passar por IgM, ou também pode acontecer uma transferência passiva de anticorpos, por exemplo, numa gestante que por algum motivo precisou fazer uma transfusão sanguínea. Então, nesse caso, ela pode realmente já ter recebido o anticorpo. Nesse caso, o que se pede é para fazer a determinação da avidez, e o resultado da avidez pode determinar uma baixa avidez, e isso mostra que realmente é uma possível soroconversão, ou ela pode ter uma alta avidez e que então tem duas possibilidades aqui. Uma alta avidez, ele pode confirmar essa transfusão, essa transferência passiva, caso ela tenha tomado sangue realmente, ou ele pode indicar um problema de laboratório, e esse problema de laboratório pode vir aqui de ter tido um erro de triagem aqui. Então, isso que é importante observar, e normalmente o médico vai fazer mais sorologias para ver o desenvolvimento disso. A outra possibilidade é que a gestante, ao ser triada por sorologia, ela já tenha uma possível infecção com IgG positivo e IgM positivo. E aqui o que os autores falam, e que realmente é o que tem que acontecer, é que precisa datar o início dessa infecção. Então, uma gestante que tenha sido triada, digamos, no início da gestação, com IgG positivo e IgM positivo, vai ter que determinar a avidez de IgG dessa amostra, para saber se esse IgM positivo é um IgM novo, ou se, por exemplo, essa pessoa já teve toxoplasmose antes e esse IgM permaneceu como aquilo que eu falei no outro slide, que ele pode permanecer por muito, muito tempo. Então, vai fazer também a avidez. Se a avidez for alta, significa que a infecção foi adquirida há mais do que 4 meses. Então, se isso for no começo da gestação, por exemplo, o primeiro mês, segundo mês, até terceiro mês, não tem o que se preocupar, porque há mais de 4 meses ela teve essa infecção. No entanto, se ela tiver no fim da gestação com esse quadro aqui, então aí ela pode ter adquirido ali ainda na gestação. E a outra possibilidade desse quadro aqui é de uma baixa ou intermediária avidez de anticorpo, e aí isso vai indicar uma infecção adquirida há menos do que 4 meses, e aí tem que ver em que período da gestação essa mulher está. O controle vai ser necessário, com intervalo de 2 a 3 semanas. Se houver estabilização dos títulos, então significa que a infecção foi adquirida há mais de 2 meses. E se a infecção, se não tiver estabilização dos títulos, significa que a infecção foi adquirida muito recentemente. Então, nesse caso, tem um risco fetal importante a ser apreciado de acordo com a idade gestacional. Então, esse quadro aqui é bem, bem importante.
O teste de avidez de toxoplasmose, então, e que depois esse teste também serve quando a gente falar de rubéola, é o mesmo princípio, né, do teste de avidez. Eles são testes que vão usar um agente capaz de dissociar a ligação do antígeno do anticorpo, como, por exemplo, uma ureia muito concentrada, uma ureia 6-molar, ela é capaz de desligar a ligação antígeno-anticorpo, caso essa ligação não seja muito forte, ou seja, o anticorpo IgG, se ele não for já um anticorpo muito especializado para aquele antígeno e que ele não faz uma ligação tão eficiente, ele pode se desligar. Então, o teste é realizado com e sem ureia, então você faz um teste de toxoplasmose normal, fazendo como sempre faz laboratório, e em paralelo a mesma amostra vai ser testada, só que numa parte da reação vai ser adicionado então essa ureia para ver se há desprendimento de anticorpo ligado àquele antígeno. Consequentemente, se o anticorpo se desprender daquele antígeno, nessa reação não vai ter a fase final, que é a fase que vai gerar cor, porque o conjugado não tem onde se ligar. Então, os testes que têm uma baixa afinidade, a ligação antígeno-anticorpo ela é facilmente desfeita, e os testes que têm uma alta afinidade, a ligação antígeno-anticorpo é dificilmente desfeita. E como que se determina o índice de avidez? Vai pegar a densidade óptica ou unidades de luz, dependendo do teste que está sendo feito, a leitura do teste vai pegar aquele valor do teste com o tratado, a amostra lá tratada com ureia, e do teste sem ureia, e vai dividir uma pela outra. Se o índice de avidez for menor do que 0,4, é uma baixa avidez e não pode excluir toxoplasmose de menos de 20 semanas. Então, 20 semanas, cada mês tem 4 semanas, então são os 4 meses que fala lá no outro slide que a gente viu. Se for entre 0,4 e maior do que 0,4 e menor do que 0,5, é zona cinza, ou seja, um resultado indeterminado. E se for maior do que 0,5, é uma alta avidez e pode excluir toxoplasmose com mais de 20 semanas em mulheres grávidas imunocompetentes. Então, esse teste ajuda muito a interpretar aquele resultado da sorologia que deu IgM positivo. Então, quanto mais avidez tiver o teste, mais especializado é o anticorpo IgG, portanto, o anticorpo IgM deve ser um resíduo nesses casos de mais avidez. O tratamento da toxoplasmose ele deve ser instituído tão precocemente quanto possível, assim que houver comprovação laboratorial da toxoplasmose adquirida na gestação. Existem 2 tipos de medicamento de ação parasitostática e medicamento de os parasicidas. Então, como medicamento de ação parasitostáticas, tem a espiramicina, que atua sobre a infecção placentária, e a associação de parasiticidas, como a pirimetamina e a sulfadiazina, associadas com ácido fólico, que evita a supressão de medula. E esses medicamentos, eles vão eliminar os agentes que atravessam a barreira placentária e que atingem o líquido amniótico ou feto. A sulfadiazina e a pirimetamina com ácido fólico é considerada, então, essa associação a primeira linha para todas as formas ativas de toxoplasmose.
E os medicamentos, essa é uma informação importante, os medicamentos recomendados contra os taxoítas de Toxoplasma gondii, eles não têm atividade contra os bradizoítos, que são as formas encistadas. Portanto, a pessoa que tem, por exemplo, toxoplasmose ocular, sabe que tem, ou neurotoxoplasmose, sabe que tem o cisto ali, ele só consegue tratar no caso de reativação, ou seja, no caso de uma nova infecção, uma nova ativação. Por quê? Porque ele vai tratar os taxoítas, ele tem ação contra os taxoítas e não sobre os bradizoítas que estão na forma encistada. Portanto, você nunca consegue erradicar a infecção. Por quê? Porque sempre vai ter cisto. Então, eu agradeço que vocês tenham assistido a aula e eu trago aqui uma foto que eu acho lindo, um túnel galáctico obtida pelo telescópio Hubble, que mostra um pouco a grandiosidade do universo e provavelmente nós, Terra, somos aí qualquer um desses pontinhos muito pequenininhos. E da mesma forma que essa grandiosidade, eu fico pensando que é o tanto que a gente não sabe absolutamente de nada, só alguns pontos. Então, vamos em frente, estudando muito, para que a gente consiga saber cada vez mais. Obrigada.